O que eu vou fazer agora, né, basicamente é dar uma recordação voando aqui do que a gente viu na aula passada, tá? E a gente vai fazer os exercícios que a gente terminou a aula passada, né, nessa parte aqui de exercícios, né? Ok? Eu só coloquei aqui os dois caras do mesmo lado, aqui porque aqui eu vou buscar o livro aqui para a gente ver os exercícios do livro, tá ok? Eu já mandei, depois eu vou botar o link para vocês, mas já está na internet, no YouTube, a primeira aula, tá? Mas aí, acho que eu passei aqui, tá aqui, legal, mas já está na internet. Então deixa eu ver aqui, capítulo 1. Vamos lá. Problemas 22, ok? Opa! Aqui? Oi! Tá aqui, né? Isso. Carga corrente, etc, etc, etc. Vamos lá. Opa. Aqui tem até um resumo aqui, eu até vou aproveitar e colocar desse lado aqui que está mais fácil de enxergar. Tá? Vou colocar aqui, mas até tem um resumo. Vou botar aqui só para... Mas depois eu vou deixar em branco aqui. Melhor aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse resumo tá legal, tá? Então, só para a gente resumir o que a gente viu na primeira aula, né? Então, vamos lá. Então aqui, ó, a gente definiu o circuito elétrico, né? Então a gente falou que era um conjunto de elementos elétricos conectados entre si. Eu até falei que a definição do livro está perfeita para mim, só que para mim elemento elétrico tá gravando, tá? É circuitos de dois polos, certo? E não um tripolo, tá? Também falamos do sistema, que a gente vai utilizar o Sistema Internacional de Unidades, certo? Ok? E depois a gente definiu, né, três grandezas. A corrente, que é a derivada da carga elétrica em relação ao tempo. A tensão, que é a derivada da energia, né, do trabalho realizado, né, por um campo elétrico em cima de uma carga quando a carga se desloca. Na verdade, a tensão para a gente funciona de uma maneira análoga. A corrente é como se fosse água num tubo, né, e a tensão é como se fosse um reservatório de água, um reservatório de cargas, né? Quando você tem uma diferença, né, grande, ou seja, quando você tem uma tensão, caiu aqui, se tivesse sido um risco, era simplesmente um fio aqui, certo? Quando você tem, por exemplo, eu até fiz um exemplo para a gente entender melhor a tensão, né, que você tem um reservatório de água aqui, né? Vou botar aqui a saidinha, né? E você tem um outro reservatório aqui, que também pode ter sua saída, né? Então o que acontece aqui? Se os reservatórios estão na mesma altura, né, não vai passar água pelo tubo, não vai passar corrente. Se
os dois reservatórios, se você tem uma diferença de potencial nula, né? Ou seja, a diferença de potencial funciona como se fosse a altura, é a nossa tensão, né? Você não vai ter corrente. Porém, se você tiver uma diferença de potencial, como está acontecendo aqui, você vai ter a água caindo aqui. Eu lembro que, assim como a gente trabalha lá na física, né, trabalha como o potencial, né, a energia potencial tem a ver com a altura em relação ao solo, é como se o solo tivesse potencial nulo, certo? Então, por exemplo, fazendo a analogia, né, aqui seria reservatório A, aqui teria uma potencial A em relação ao solo, né, VA0 ou VA terra, né, que é terra, solo, tá? Aqui VB, né? VB 0, né? Ou VB terra. Só que a gente só chama de VB, simplesmente, ok? Aqui também só chama de VA. Não colocou nada em relação ao menor potencial, o potencial nulo, certo? Ou seja, em relação à tensão nula, que no caso a tensão nula é na terra, no solo, certo? A gente pensando em eletricidade em si. E a diferença entre esses dois caras é o que a gente chama de VAB, tá? Que é VA menos VB. Isso é importante, tá? Isso é importante. Legal? Depois a gente vai falar sobre... a gente falou também, né, sobre potência e energia, né? E a gente viu que potência nada mais é energia, a gente já tinha falado, porque falou aí do potencial, mas a potência é a multiplicação da tensão vezes a corrente, certo? E o que é importante aqui é, na verdade, lembrar disso aqui, ó. Convenção de sinal passivo. Isso aqui é o que a gente vai precisar utilizar para trabalhar em cima dos problemas que a gente vai ter aqui, certo? Então, qual é a convenção de sinal passivo? A convenção de sinal passivo diz o seguinte: se você tiver um elemento qualquer, né? Aqui um elemento de circuito, ok? Se você tiver uma corrente entrando no elemento, né, pelo polo positivo e saindo pelo negativo, essa potência é igual a VI, que é maior do que zero. Se ocorrer o contrário, se você tiver um elemento de circuito isso quer dizer que esse elemento aqui está absorvendo potência. Esse aqui está fornecendo. No fornecendo, entra pelo menos e sai pelo mais. Ou, se você quisesse fazer parecido com esse aqui de cima, era só ter invertido aqui, né, o sentido da corrente, né? Ok? Você podia pensar nisso aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Isso aqui é igual, exatamente igual. Isso aqui é igual a isso aqui. Ok? Então aqui, ó, fazer assim. Certo? Aqui é menos, aqui é mais. Ok? Então esse aqui é o I. E esse aqui é o I. E essa tensão é o V. Essa tensão aqui é o V. Tá? Então aqui o VI, né? O VI. Sentido real. Não é que eu estou falando. Não é que é o sentido real. Eu até falei sobre o sentido real da corrente, que tem a ver com os polos positivos e negativos, com as cargas positivas, etc., e cargas negativas, mas esquece, o sentido que você vai usar é justamente
um sentido que você vai arbitrar. A partir do momento que você arbitrou o sentido, se tiver um elemento passivo, no caso resistor, indutor, capacitor, certo? São os elementos passivos, tá? Essa corrente, você vai ter que colocar o mais por onde ela estiver entrando no elemento, ó, que é o elemento passivo. Tá? Por quê? Porque nesse caso aqui ele está absorvendo potência, certo? Aqui é um elemento ativo. Por quê? Porque ele está fornecendo potência. Absorver potência é a potência positiva. Fornecer potência é potência negativa. Então, num circuito como um todo, isso a gente vai fazer nos exercícios agora, num circuito como um todo, não se preocupa mais com o sentido real, sentido da corrente. Colocou a corrente, você não vai saber, porque no circuito não tem como você saber. Se for um circuito simples, uma fonte e um resistor, você vai saber, né, que vai sair, a corrente vai sair do menos da fonte para o mais da fonte e vai entrar no mais do resistor para o menos. Mas quando tiver vários resistores e várias fontes, você não sabe, entendeu? Então, por exemplo, nesse exemplo, pegar um exemplo bem simples assim. Se você pegar um exemplo assim, ó, uma fonte de 2 volts, por exemplo, um resistor de 4 ohms, por exemplo. Você sabe, né? Você vai arbitrar o quê? Você vai arbitrar já o correto, né? Digamos assim. Você já pode dizer que a corrente vai ter esse sentido aqui positivo. Por quê? Porque isso aqui está fornecendo potência, ó, o menos, ó, essa corrente ela passa em todo esse local aqui. Então ela está entrando pelo menos e saindo pelo mais. Isso aqui está fornecendo potência. Quanto ela está fornecendo? Não sei, a gente não sabe a lei de Ohm, então a gente não pode calcular o I aqui. A gente vai aprender a lei de Ohm, tá? Não hoje a gente vai fazer exercício sem conhecer a lei de Ohm, sem conhecer a lei de Kirchhoff. A única coisa que a gente vai fazer hoje de exercício é usando esse sinal aqui do sentido convencional da corrente, do sentido não, da convenção do sinal passivo. Então aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Note que faz sentido, ó, porque quer dizer o seguinte, ó, olha aqui, esse potencial aqui é o mesmo desse, né? Porque aqui tem um fio, você vai ver que não tem queda de potencial ou coisa do gênero, né? E aqui esse potencial é o mesmo desse. Então, se a corrente está desse, tem que entrar pelo mais, tem que sair pelo menos. Entendeu o que eu estou falando? Tá, mas você não sabe, se de repente tivesse um outro circuito aqui, outro circuito não, uma outra parte do circuito aqui, com uma fonte, por exemplo, de 6 volts, de repente ia ter uma corrente vindo para cá. Depois você vai ver, tá ok? Porque você ia ter uma fonte, você tem que colocar um resistor aqui, senão vai ficar igual, não dá para ficar 6 volts aqui, não tem como, né? Depois a gente vai ver, tem que colocar um cara aqui. Mas eu não sei o valor aqui, um cara qualquer. Aí poderia ter o quê? Poderia ter uma corrente indo para lá, isso pode acontecer, tá certo? Vai depender do seu circuito, tá? Então, você vai chutar, se você chutou aqui, tudo bem. Se você, por exemplo, aqui, ó, não tem elemento nenhum, né? Aqui você pode chutar que a corrente veio para cá também. Aí aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, certo? Essas duas correntes vindo para cá, normalmente você vai ter uma corrente vindo para cá, e aí mantém o mais e menos aqui, certo? Então a gente, você vai ver que não tem problema de você ter colocado as correntes de uma maneira genérica, distribuído em cima do circuito, tá? Pode colocar errado, inclusive. Só que se você colocar errado, digamos assim, se você colocar a corrente, por exemplo, para cá, ó, sim, o que vai acontecer? Vou aqui botar um resistorzinho mesmo, ok? Vou aqui virar esses caras aqui. Se eu fizer isso, ó, eu obrigatoriamente tenho que colocar assim, tá? Então, por quê? Porque ele é um elemento passivo, você tem que colocar dessa forma. Mas aí, o que vai acontecer? Ela não é nessa direção, não tem problema. Na hora de você fazer os cálculos, você vai perceber que vai sair um valor negativo. Entendeu o que eu estou falando? A única coisa que vocês têm que
prestar bastante atenção é isso. Se você tem um elemento passivo, não é fonte, e vai passar uma corrente por ele, certo? Você tem que colocar o mais e menos, né? Quando o mais é onde a corrente entra e o menos é onde a corrente sai, certo? Ah, mas e nas fontes? Nas fontes, galera, o mais e menos já está colocado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já está colocado, né? Então não tem problema de saber onde que vai estar o mais nem o menos. Ele já está colocado, certo? É só isso que a gente tem que saber, por enquanto, tá certo? Então, a gente vai agora fazer... a gente viu também que existem elementos passivos que são... Deixa eu ver se está aqui. Ver se ele coloca aqui, não. A gente viu que os elementos passivos são resistor, capacitor e indutor, não está aqui, né? E a gente já viu também as fontes de corrente, podem ser dependentes ou independentes, né? Se for independente, vai ser símbolo bolinha. Lembram disso? Independente, símbolo bolinha. Ou vai ser uma fonte desse tipo aqui, ó. Quando for assim, uma fonte de tensão, certo? Ou vai ser uma fonte desse tipo aqui. Quando for assim, é fonte de corrente, ok? Legal? Isso a gente viu tudo na primeira aula, tá? Esses são os dependentes. Desculpa, as independentes. Independentes. As dependentes. Vou apagar esse circuito aqui para não carregar. As dependentes. Você vai ter um losango, certo? Se for mais e menos, é uma fonte dependente de tensão. Se for uma seta, é uma fonte dependente de corrente, certo? Só que a fonte dependente de tensão ou controlada, né, de tensão, ela pode ser dependente de tensão ou dependente de corrente. Então ela vai ser um KV ou um K'I. E essa aqui é a mesma coisa, ela pode ser um KV ou um K'I, certo? Como assim? Esse I e esse V são, vou botar aqui um V1 e aqui um I2, aqui um V2, aqui um I3, alguma coisa desse tipo, né? São tensões e correntes em outras partes do circuito, certo? A gente vai usar isso bastante, porque são esses tipos, são essas fontes que permitem que a gente faça... Tá gravando a coisa errada aqui, não tem problema não. Não compartilho. Opa, desculpa. Só um instantinho, ele está se enrolando aqui. Ele se perdeu aqui. Só um instantinho. Esse aqui tá. Eu não quero. Eu queria compartilhar pro Bluetooth. Deixa eu ver se ele faz só pelo Bluetooth. Só um instantinho. Tranquilo, pessoal. Aqui tá só o backup, sabe? Então não é muito, mas eu prefiro que grave os dois ao mesmo tempo. Deixa eu deixar só o Bluetooth ligado aqui. Isso. Ai, ai. Deixa eu ver se ele vai.
Próxima vez vou compartilhar por fio, que é a melhor coisa que se faz. Compartilhar sem fio é a pior coisa. É bonito, mas dá pau. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Agora foi, agora ele entrou. Agora ele entrou. Beleza. Cadê? Tá aqui. Ótimo, tá gravando direitinho. Isso é um backup, então nem uso, estou usando normalmente esse daqui, que fica mais bonito. Então tá, desculpa a parada aí no meio, mas acontece. Então, aqui ele não colocou isso, mas eu já coloquei aqui. Então nós temos assim, duas fontes, dois tipos de fonte, né? Independentes, né? São as bolinhas, e 4 tipos de fontes dependentes, certo? Tudo losango, sabe? Só que um é KV, o outro é KI, outro é KV2, outro é KI, K'I, certo? E os elementos passivos, aí você tem resistor, capacitor e indutor. Tudo isso que eu estou fazendo é coisa que eu vi na aula passada, tá? Então agora vamos fazer alguns exercícios, né? Eu aqui não vou, até posso fazer alguns aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu voltar, deixa eu pegar meu livro do lado de lá, e a gente pega o exercício e trabalha na parte maior. Aqui a gente tem 2 janelas, então podemos fazer isso. Tá bagunçado aqui, eu tenho que colocar os livros que eu uso mesmo só e tirar os outros, mas tudo bem, não tem problema não. Deixa eu pegar, acho que no final dessa primeira aula aqui, eu coloquei umas páginas, isso que o PDF fica mais completo. Isso, beleza. Aqui, vou puxar um pouquinho para cá, só para a gente ver o exercício, depois a gente volta para lá, né? Então aqui, ó, aqui tem uns exercícios iniciais aqui do livro, são bem simples, né? Só fazer multiplicações, etc, e tal, coisas decorebas. Isso aqui você não precisa nem se preocupar muito, né? Unidades, etc. Aqui tem uma interessante, ó. Aqui ele fala, ó, tem uma fonte dependente aqui. Por que você sabe que tem uma fonte dependente aqui? Não tem um losango, certo? Então você tem uma fonte dependente, tá? Ela vale quanto? Ela vale 6 e 0, certo? Se ela vale 6 e 0, a gente pode dizer que ela é uma fonte de corrente dependente, né? Porque tem aqui a setinha, se tivesse mais ou menos seria uma fonte de tensão, certo? E ela é uma fonte de corrente dependente, né? Ou controlada a corrente, certo? Então, ela é uma fonte de corrente controlada por... Uma fonte de corrente controlada por corrente. Ok? Tranquilo? Beleza. Tá? Agora vamos ver alguns exercícios aqui que são mais interessantes. Espera aí. Isso aqui é besteira. Isso aqui é besteira também. Isso é cálculo. Né? Aqui, ó, só saber derivar. Não tem coisa interessante não. Agora vamos ver se começa a aparecer alguma coisa legal. A minha besteira. Como assim a besteira? São exercícios que não tem. Agora essa aqui já é legal, tá? Esse aqui já é legal. Vou fazer o primeiro exercício aqui, tá? Deixa eu capturar aqui esse cara, né? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu aumentar isso aqui, deixa eu copiar. Então, beleza. Opa. Agora vamos para o outro lado aqui.
Olha lá. Então tá aqui, vamos fazer esse exercício aqui. Tá? E vamos ver o que a gente precisa para fazer esse exercício. Então tá lá, figura 1.28, que é essa que está aí, ilustra um circuito com 5 elementos, né? Se P1, né? Então aqui ele fala que é menos 205 watts. Não sei que elemento é esse, mas se é menos 205 watts é um elemento ativo, né? Ele está fornecendo potência, tá? P2, 60 watts, mais, tá? Menos 205, né? Mais 60. P4, mais 45. P5, mais 30. Certo? E aí? Ele pergunta, calcule a potência P3 recebida ou fornecida, certo? Absorvida ou fornecida, certo? Pelo elemento 3. O que você vai usar para resolver esse problema? Você vai usar isso aqui, ó, somatório das potências tem que ser igual a 0, tá? Então, quais são as potências que eu tenho? Isso aqui é bem simples, né, pessoal? P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 tem que ser igual a 0. P1 é menos 205. P2 é 60. P3 eu não conheço. P4 é 45. E P5 é 30. Isso tem que ser igual a 0. Então eu sei que P3 tem que ser igual a 205. E aí tudo do outro lado vai ser negativo, né? Deixei o P3 no lado que está, passei o 205 para o outro lado com um sinal positivo, todo agora vai ter sinal negativo, então vai ser 60 mais 45 mais 130, certo? E aí você vai ter um valor que vai dar positivo, porque vai dar 105 dá 135, certo? Ou seja, o P3 vai dar 70 watts. Como ele é maior do que 0, a potência nele é absorvida. Ok? Ou seja, P3 é um elemento, no caso aqui, passivo, né? Ok? Bem fácil esse, né? Bem, claro, ele sempre começa com os mais fáceis. Obviamente, a gente vai logo para um difícil, que é para a gente começar a treinar mesmo, tá ok? Mas vocês viram, basicamente é isso, tá? Ok? Ele aqui bota recebida, é a mesma coisa que absorvida, tá? Fornecida é a mesma coisa que liberada. Esses nomes são intercambiáveis, tá legal? Então agora vamos logo para um mais interessante. Somebody Love, eu falei, Somebody Love. É um livro que eu já peguei o livro de vocês limpinho, sem o Somebody Love, tá ok? Já sem o cara que fez isso aqui, tá ok? Mas esse livro aqui está muito bem feito, porque ele conseguiu o livro original, tá? Ele conseguiu o PDF original. Às vezes, depois eu mostro para vocês, você não consegue o PDF original, mas você tem acesso ao livro digital. Deixa eu explicar para vocês. Os livros digitais que vocês recebem, que a gente pode comprar, por exemplo, numa editora, normalmente eles não são no formato PDF. Ah, não, eu já vi gente vendendo PDF. Não, você já viu gente vendendo PDF, mas nas editoras você não vai ter gente vendendo PDF. Por quê? Porque o PDF é copiável, é editável, é muito simples de você fornecer para outra pessoa. Então, normalmente, as editoras, né, quando você compra um livro, ela te dá o acesso ao livro numa plataforma própria dela. Entendeu? Uma plataforma em que não é o PDF. Você só consegue ler com o leitor dela. Entendeu? Pode ler quantas vezes quiser, pode imprimir algumas páginas, não pode imprimir todas, sabe? Ele tem limite, tá?
Tipo, só dá para... E quando ele imprime, ele coloca uma marca da água, faz um monte de coisas para evitar que você pirateie o livro, digamos assim, né? Porém, né, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Então, o que a gente faz, né? No caso, muita gente faz. Pega o livro nesse leitor específico, né, não é de PDF, e coloca numa resolução bem alta. Assim. Se você tiver um monitor de 4K, é ótimo, né? Aí você coloca o livro ali e ele vai capturando página por página, né? E depois você passa essas páginas todas num programa que a gente chama de OCR, né, que transforma a imagem de texto em texto. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? É porque a imagem de texto é como se fosse o desenho da letra T. E o texto é o T. O desenho da letra T vai utilizar um monte de bytes, porque é um desenho, é um gráfico, certo? O T em si usa um byte, né? Então, obviamente, vai ficar muito menor, né, se você trabalhar, né, com o texto, em vez de ser a imagem do texto, né? Infelizmente, se você quiser fazer uma conversão perfeita, você tem um trabalho muito grande. Então, o que o pessoal faz normalmente faz o OCR para as pessoas poderem selecionar o texto, etc. e tal, que aí fica mais fácil, mas deixa como esse formato de imagem mesmo. Só que você diminui a qualidade um pouco para não gastar muito tamanho. Mesmo assim, gasta tamanho pra caramba. Então, esse livro do Sádico aí, eu já tinha encontrado ele num tamanho assim de 1 giga de PDF. Por quê? Porque o cara fez isso que eu acabei de falar, né? Era ótimo para imprimir, para trabalhar, etc., mas era 1 giga, né? Então, né, fica muito grande. Já esse aqui, ele é um PDF perfeito. Você vai dando zoom, ele não perde qualidade. Ó, aqui. Tá vendo? Você dá zoom, ele não perde qualidade. Quando você faz esse negócio da imagem, quando você dá um zoom muito forte, você vai ver um borrão, digamos assim, tá? Mas é aquele negócio, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente pode, certo? Ok? Vamos fazer um mais complicado agora, ó. Vamos fazer um mais complicado aqui, tá? Como assim? A gente vai pegar um que tem aqui, por exemplo... esse aqui é legal. Esse aqui já é mais interessante, ó. Tá? Esse aqui já é mais interessante. Tá? Já é o que eu falo. Você ainda não aprendeu ainda a lei de Ohm, não aprendeu a lei de Kirchhoff, mas você já sabe a convenção de potência, certo? Tá? E você sabe como calcular as potências de acordo com a convenção passiva, certo? A gente já falou isso. Então, vamos fazer esse aqui, tá? Deixa eu pegar aqui esse 1.19 aqui, ó. Deixa eu copiar, ok? Colar aqui do lado, para a gente trabalhar com ele. Vou colar aqui. Aí ele pergunta, ó, determine I para o circuito da figura 130, né? Como é que a gente vai determinar essa corrente I aí? Eu não sei como é que funciona. Bom, o que a gente pode ver aqui o que a gente sabe? A gente sabe a convenção de sinal passivo, ou seja, se a corrente entra, né, pelo terminal negativo e sai pelo terminal positivo, esse elemento fornece energia, certo? E o valor é negativo. Se ela entra pelo positivo e sai pelo negativo, esse elemento absorve e o valor é positivo, certo? E aí? Bom, aí você sabe o seguinte, ó. Você sabe a potência aqui, por exemplo. Quanto é que vai ser a potência aqui? Vamos lá, galera, é fácil. Positivo ou negativo? Olha lá, positivo ou negativo? Não é uma fonte de corrente? Não tem uma seta? Então a corrente está indo de onde? Do negativo para o positivo, certo? A fonte de corrente, se ela fala que é 8 amperes positivo, ela está indo do negativo para o positivo, certo? Desculpa, está indo do negativo para o positivo, não. Eu estou vendo que está indo do negativo para o positivo, porque assim, ele poderia ter colocado um mais e menos separado ali.
e aí essa fonte de corrente estaria absorvendo potência. Pode acontecer isso, né? Mas não faz sentido muito, tudo bem? Mas poderia acontecer, tá? De qualquer maneira, aqui dá para ver o quê? Quanto é que vale essa potência aqui? Positiva ou negativa? Negativo, certo? Negativo. Está entrando no negativo, está saindo no positivo. Tá vendo? A corrente é aqui, galera, ó. A setinha não está assim? Então, nesse ramo aqui, ó, a corrente está assim, né? Ah, mas eu não vi antes. Tudo bem, vê depois. Depois ela não está saindo pelo positivo lá? A setinha não está lá no positivo? Certo? Então ela entrou pelo negativo. Aqui, o negativo aqui, ó. Exatamente, está fornecendo, mas qual é? Se ela fornece, qual é o valor da potência? Positivo ou negativo? Negativo. Tá? E quanto é que é? Faz a conta, galera. Precisa da calculadora? Menos o quê? Patacas, né? 72 watts, certo? Ok? Legal. E aqui? Quanto é que é? Positivo ou negativo? A potência aqui, positivo ou negativo? Positiva, está entrando pelo positivo. É só olhar, se está entrando pelo positivo, potência positiva. Se está entrando pelo negativo, potência negativa. Simples assim, certo? E aí, quanto é que dá aqui? 18. Tá, e aqui? Vou botar outra cor. É uma corrente que está descendo. Ele colocou ali a posição dela, certo? Você sabe o valor dela? Não. Mas é positiva ou negativa? Positivo. Quanto é que vale então? 3i. Ele está perguntando o i, não sei quanto vale i. Certo? Vamos descobrir já já. E essa última aqui? Deixa eu colocar aqui, que é importante colocar isso aqui, ó, mais 3i. E essa última aqui? Note que é positivo, certo? Ah, mas é uma fonte. Não interessa. Não interessa. A potência ali é, está entendendo o que eu estou falando? É positiva, certo? É um elemento, ok? Então vai colocar quanto aqui? Mais 6i. Agora a gente vai calcular o i, certo? A gente vai ver se está certo, se está errado, sei lá, não sei, não interessa o negócio. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Colocou a corrente ali, você já está entrando pelo positivo e saindo pelo negativo. A fonte, apesar dessa fonte ser um elemento que normalmente fornece potência, nesse caso ela está o quê? Absorvendo. Pode ser que o problema seja a forma que você colocou a corrente. Mas não interessa, você tem que manter o padrão. Vocês entenderam nesse problema qual é a grande sacada? É manter o padrão. Ah, mas o i, quem escolheu foi o cara que fez o problema. Sim, foi ele que fez o problema, ele escolheu dessa forma e você vai ter que fazer o problema com o que ele escolheu, pô. Entendeu o que eu estou falando? Está dando para continuar? Dá para entender? O que eu vou fazer agora, pessoal? Somatório da potência tem que ser igual a 0. Então, ó, menos 72 mais 18 mais 3i mais 6i, tudo mais aqui, tudo mais, né? Tudo corrente, né? Ó, entrando ali, certo? No mais e saindo no menos, é igual a 0. Aí eu tenho que 9i é igual a 72 menos 18. Então, você vai ter que 9i vai ser igual a 54 e i é igual a mais 6. Ué, mas ali não tinha uma fonte, Abel? Tinha, galera, mas ela pode, dependendo do... Aquilo que eu falei, convenção é assim mesmo, é mais 6 mesmo aqui, para dar certo, tá ok? Se a gente fosse depois usar a lei de Ohm, vocês iam ver que ia dar certo, tá ok? Legal? Ok? Tá? Isso acontece por quê? Eu não entendi, Abel, por que isso acontece. Eu explico. Essa fonte independente aqui, ó, que é, deixa eu peço aqui, ó, que é de corrente, ela fornece 8 amperes, né?
Eu já podia, pela lei de Kirchhoff, saber que isso aí era 6. Porque tem 2 descendo, o I tem que ser 6 mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? E aí o que acontece? Ela fornece tantos amperes que não adianta a contracorrente, digamos assim, que a fonte de tensão teoricamente produz, que continua sendo 6. É isso que eu estou falando. Tá? Depois vocês podem ver, se a gente fosse trabalhar só nessa malha da direita, isso a gente vai ver mais tarde. Tá? Ok? Agora não tem que pensar em nada. Né? Porque eu não ensinei as leis de Kirchhoff ainda. Né? Legal, esse aqui bem tranquilo também, só que esse aqui o pessoal já fica, ih, rapaz, o que eu vou fazer? O que acontece aqui quando eu coloco esse mais, menos aqui, fica mais 6i? É isso mesmo, galera, tá? É mais 6i mesmo, tá? E faz bastante sentido, né? Tem uma corrente ali de 2 descendo, então aquela corrente tem que ser de 6, certo? Por quê? Porque os somatórios das correntes em um determinado nó do circuito é nulo, sempre, certo? E o nó, no caso, vai ser esse aqui, ó. A gente desenhou assim, né? Mas isso aqui é um nó só, né? Essa curvinha aqui é só para... O que é um nó? Depois vocês vão ver. Nó é uma coisa que une 2 pontos, 2 elementos, 2 bipolos do circuito. Por exemplo, você pode ter um nó... Aliás, aqui, quais os nós que nós temos aqui, ó? Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, só que é o mesmo nó. Tá? Esse cara é um nó só. Tá? Por quê? Porque você não tem elementos entre esse cara e esse cara, e entre esse cara e esse cara. Tem sim, tem um fio. Pois é, não é um fio, então não é um nó. Tá entendendo? O fio é como se fosse um nó esticado. Tá certo? Ok? Aqui tem outro nó. Esse cara e cara também são o mesmo nó. A gente vai ver isso mais tarde. Talvez hoje, não sei. E aqui, ó, você tem outro nó. Isso é um nó, porque você tem 2 elementos. Esse elemento aqui e essa fonte aqui. Ah, isso é um nó? É um nó, tá? Só que esse nó, ele só tem 2 elementos ligados a ele. Então, quando isso acontece, né, quando você tem um nó que só tem 2 elementos ligados a ele, a gente fala que esses elementos estão em série, tá certo? Vocês vão ver isso, tá? Ok? Os elementos estão em série, quando eles compartilham um nó único ali, certo? Ok? Vocês vão ver isso, tá? Já, por exemplo, aqui, ó, esse nó aqui tem quantos elementos ligados? Aqui poderia ter mais, ó. Esse cara aqui, esquece essa parte de cada circuito. Vamos supor que você esqueça ela para cá. Esquece ela. Fica só para esses 2. Aqui você também tem um nó e aqui você também tem um nó. Só que aqui você tem 2 nós compartilhando os mesmos elementos, certo? Aí esses elementos estão em paralelo. Esse aqui, ó, você tem um nó aqui, um só, e 2 elementos, tá entendendo? Não tem um segundo nó, então eles não estão em paralelo, eles estão em série. A gente vai ver isso tudo, tá? Ok? Tranquilo, isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vamos ver se tem algum problema mais legal aqui para a gente fazer. E tá tudo muito fácil, tá? Vamos botar esse aqui já é interessante. Aí a gente já vai ter uma fonte de corrente, vai ter um circuito mais complexo e uma fonte de corrente controlada, tá? Só que uma coisa é importante ver aqui nessa fonte de corrente controlada, apesar de ela valer 5 e 0, você não sabe nem quanto é que vale 0, minto, você sabe, está aqui no problema, né? Mas ele mostra aqui que ele coloca a polaridade dela, menos mais. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Essa fonte aqui, qual vai ser a potência fornecida por essa fonte aqui? Vai ser 5 e 0, que é o valor dela, vezes quanto? Vezes 3. Positivo ou negativo? Negativo, porque ela a corrente está entrando pelo negativo. Está dando para entender? Ok? Então vai ser 15 e 0 com o valor negativo. Tem que saber quanto vale o I0. Tá? É dado no problema, né? Estão vendo lá? I0 igual a 2. Estão vendo? Tá? Eu vou pegar aqui, então, esse problema para a gente fazer. Copiar.
Agora. Então aqui, ó, ficou muito grande. Determine V0 e a potência absorvida por cada elemento do circuito da figura 1.31. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa figura que está mostrada aí, tá? E o que nós temos aqui? Vocês têm aqui as correntes, todas estão colocadas aqui, né? E tem as tensões aqui, que também estão todas indicadas aqui, né? Notem que nos elementos, ele aqui usou uma indicação de corrente bastante razoável. Ele colocou nos elementos que são esses retangulares aí, que seriam os elementos passivos, ele colocou tudo entrando no mais, saindo no menos, certo? E nos elementos ativos, entrando no menos e saindo no mais. Mas você sabe que isso não quer dizer nada. A gente acabou de fazer um problema em que apareceu lá uma fonte que estava absorvendo potência e não fornecendo, certo? Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como é que resolve? A única coisa que a gente sabe fazer conta até agora, a gente não explicou ainda as leis de Kirchhoff, nem as leis de Ohm. A gente só sabe fazer conta com somatório das potências igual a zero, é o que a gente vai fazer, né? Então vamos lá. Eu vou botar aqui então a primeira potência aqui, tá? E vou chamar isso aqui de P1 igual a quanto aqui, pessoal? Positivo ou negativo? Quanto? 180. Tá? Vou colocar aqui agora um P2. P2. Positivo ou negativo? Quanto? 72. Certo? Agora um P3, né? Positivo ou negativo? Positivo. Um P3 positivo. Quanto é que é? É I0 vezes 28. Mas ele está dizendo que o I0 vale 2, certo? Então é 56. De novo aqui. P4. Positivo ou negativo? Positivo. 1 vezes 28. Certo? P5. Positivo e vale 3 V0. Eu não sei quanto vale V0. Certo? E finalmente, P6, que vale quanto? 15 e 0. Negativo. Certo? Porém, o I0 vale 2. Então é menos 15 vezes 2. Menos 30. Ok. Agora é só usar somatório das potências é igual a 0. Então eu vou ter lá menos 180 mais 72 mais 56 mais 28 mais 3V0 menos 30 é igual a 0, certo? Vou deixar o 3V0 aqui, vai dar 180 mais 30 menos 72 mais 28 mais 56. É isso? 72, 28, 56. 180, 30. Então dá 3V0 igual a 210 menos 156. É isso?
Quanto é que vai dar isso? 44 mais 10, 54, não é isso? Isso aqui é 54, isso aqui é 3V0. Divide por 3, V0 igual a 18. O que? Volts. Eu não sou chato não, tá? Normalmente, como assim você não é chato? Não, o cara bota 18, eu não vou reclamar que o cara esqueceu de colocar volts, tá certo? Mas tem professor que é bem chato, principalmente física, né? 18 o quê, né? Então são volts, né? No caso, se fosse uma corrente, seriam amperes, e assim, se fosse uma potência, seriam watts. É bom colocar unidade, mas você não vai, né, perder pontos se você colocar 18 ali. Até porque você escreveu lá, V0, então chama atenção. Tá legal? Ok? Só que às vezes tem que colocar, porque às vezes o cara pode, vamos supor que ele estivesse trabalhando com milivolts ou qualquer coisa assim, aí tem que colocar MV, alguma coisa assim, tá? Não, ele errou. Ok, deixa eu ver se tem mais algum problema. Tá. Que interesse, né? Porque tá vendo esses problemas aqui? Só para dar uma palhinha, porque eu não faço esses problemas aqui. Tá? Olha só. Determine através de um elemento, a corrente através de um elemento, né, é ilustrada na figura 1.26. Né? Então aqui ele mostra a corrente. Né? Vamos dar uma olhada aqui nesse problema aqui. Ó. Só vocês vão entender porque eu não faço esse problema. Eu falei, esse problema aqui não é um problema que não usa nada praticamente de eletricidade. Ele só usa cálculo. Tá? Por quê? A gente sabe que corrente é o quê? É dQ dividido por dt. Certo? Então, o que vai ser a carga? Vai ser a integral de I dt. Certo? Se você... A carga que vai passar, né? Vou botar até assim, ó. I tal... de tal, né? Vou botar uma variável de integração aqui, né? Vai ser a carga no instante t vai ser a carga no instante zero, integral de I tal de t dt, que é o it dt, né? Até o instante t qualquer, certo? Então podia fazer assim também para ficar menos confuso. É que eu uso muito isso, né? Podia até um instante t grande, por exemplo, né? Vai ser de zero e t dt, né? Então é basicamente isso, ó, o que ele está pedindo aqui, né? Determine a corrente através de um elemento. A corrente através de um elemento é ilustrada na figura 1.26. Determine a carga total que passa pelo elemento N. Né? Então, olha só. Aqui, ó. Ele não desenhou, mas na verdade, até o instante zero não tem corrente nenhuma, digamos assim. Né? A partir do instante zero tem uma corrente de 10 constante até 1 segundo, certo? Então, qual vai ser a carga? É integral. Só que nesse caso aqui, galera, não precisa nem fazer integral, né? Porque aqui é a área, não é isso? Certo? Não é a área? Então, isso aqui, 10, né? Isso aqui vai ser 10 coulombs, digamos assim. Certo? Ok? Resposta da letra A, 10 coulombs. É integral de 0 a 1 de 10 dt. Certo? Ok? E aqui, ó, nesse caso aqui, vocês podiam fazer por cálculo. Como é que ficaria por cálculo aqui? Você teria que descobrir qual é essa equação aqui. Essa equação aqui é uma constante? Não, é uma reta. Então, vamos logo praticar isso. Não, na verdade, para vocês não é nem tão importante assim. Mas hoje eu vou falar sobre isso na aula de tarde de sinais e sistemas, que é você descrever um gráfico em função das componentes dele. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, a gente podia dizer, como é que seria essa função I de t? Né? Vale 0 para t menor do que 0, concorda? Não é isso que está acontecendo? Quanto ela vale? Ela vale 10 para t entre 0 e 1. Concorda? Agora, e aqui, quanto é que ela vale? Nesse ponto aqui.
É essa reta, não é? Como é que você encontra a equação da reta? Ah, pega lá, ponto 1, ponto 2, etc e tal. Cara, eu não faço assim, eu sempre faço da seguinte forma. A equação da reta vai ser sempre o quê? Um AT mais B, concordam comigo? Não é isso? Tá? Quem é o A? A é o coeficiente angular da reta. Né? Você olhando a reta e olhando o gráfico, você descobre logo o coeficiente angular da reta. Se a reta estiver inclinada para baixo, esse coeficiente é positivo ou negativo? Negativo, certo? Por quê? Porque você anda e desce. E como é a tangente, se você está descendo, não vai ser a tangente desse ângulo aqui, ó. Quanto ele desceu para cá? Ele desceu 5, não foi? E ele andou quanto para a direita? 2 ou 1? 1. Ele estava no 1, ele foi até o 2, certo? 2 ou 1. Então, na verdade, essa reta aqui a gente sabia o quê? Que é um 5, é um menos 5t mais b, certo? Então, você já está quase lá. Certo? O que é que falta? Falta encontrar o b. Como é que você encontra? Chuta um valor que você conhece. Tem 2 valores aí que você conhece. Esse valor aqui e esse valor aqui. É muito mais fácil que ficar fazendo aquele negócio daí. T menos T0, T menos T1, T menos T... Entendeu o que eu estou falando? X menos X1, X2, né? Eu nem faço assim, eu já coloco direto a T mais B. E eu chuto um valor. Como assim? Quando T valer 1, esse cara vai valer 10, concordam? Essa reta vai valer 10. Não é isso? Então, olha só, menos 5, né? Mais B, porque é 5 vezes 1, mais B tem que dar 10. Quanto é que tem que valer B? 15. Concordam comigo que B tem que valer 15? Né? Então, B é 15. Então, a reta é menos 5, né? T mais 15. Vamos ver se está certo? Como é que você vê que está certo? Testa no outro ponto. Como o outro ponto que você tem? O primeiro ponto que você usou não foi esse ponto aqui, o ponto 1? Não foi? Você quer saber, você quer dar uma checada para ver se você não errou? Testa no segundo. Quanto é que é o segundo ponto? É o t igual a 2, concorda que é o t igual a 2? Então vai dar menos 5 vezes 2, dá o quê? Menos 10. Mais 15 vai dar quanto? 5. E ele dá 5. Então você está certo. Você acabou de calcular a equação da reta. Certo? Então aquela reta ali é o quê? Menos 5t mais 15. Então, quanto é que vai ser a carga, né, que passa por elemento? Olha só, na verdade vai ser a carga interior, que você já calculou, né? Deixa eu só continuar aqui. Essa equação aqui vai ser o quê? Então, menos 5t mais 15. Deixa eu apagar isso para dar espaço. Quando t está entre 1 e 2. Quando t está entre 2 e 4, vale quanto? 5. Está fácil de ver, né, pessoal? Ou estou sendo muito rápido? T está entre 2 e 4, vale quanto? Vale 5. Estão vendo aí, ó? O 5 aqui, ó. Tudo bem? Certo? E quanto t está entre 4 e 5? T mais 15. E quanto t está entre 4 e 5? É uma reta, certo? Vamos calcular essa reta aqui? Vamos lá. Qual é a inclinação da reta? Menos 5. Então ela é uma reta o quê? Menos 5t mais um c, por exemplo. Tá ok? Ok? Vamos calcular o valor de C, vamos chutar esse valor aqui, ó. Né? Como assim? Menos 5 vezes 4 dá menos 20. Menos 20 mais C tem que dar 5. Então C tem que ser igual a quanto? 25. Testa no último. Testa no 5. Menos 5 vezes 5? Quanto? 25. Menos 25. Mais 25? 0. Deu certo? Deu. Então,
É assim que eu faço, galera. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? Mas normalmente dessa forma que eu estou fazendo aqui, você tem mais, eu acho mais rápido, só isso. Tá ok? O outro lá você acaba colocando uma fração, vai se enrolar, né? Pegando 2 pontos para definir uma reta. Não é que vai se enrolar não, mas a chance de você errar às vezes é maior. Tá? Esse aqui eu acho bem rápido. Tá? Então esse aqui vai ser 5t mais... Se não dá isso, você tem que usar isso menos Pois é, então isso que eu estou falando. Se você pode fazer assim, mas eu não preciso... Eu faço dessa forma que fica bem mais rápido. Eu simplesmente pego a tangente logo do triângulo retângulo ali, né? Daquele ângulo que tem ali, certo? E já coloco depois o termo independente, eu descubro por uma... Qual é o termo independente? Onde ele corta lá até o negócio. Mas, vamos combinar, é muito mais fácil fazer... Quer dizer, não é que seja mais fácil, eu acho mais rápido, galera, desculpe aí. Se vocês fazem diferente, façam diferente, façam como vocês acharem melhor. Mas eu vou sempre fazer assim, por quê? Porque é mais rápido, não há dúvida que é mais rápido, tá? A minha reta já está quase pronta, só preciso encontrar o coeficiente angular. Eu tenho um ponto, chuto o ponto, tá? Ok? A gente usa muito isso, né? Principalmente em sinais. Então aqui é 25, né? Então se eu fosse escrever aqui a equação, ia dar o quê? Menos 5t mais 25, né? Quando t está entre 4 e 5. E ainda tem mais um pedaço aqui que a gente não colocou. Até vou aumentar aqui, ó. E 0 para t maior do que 5. Certo? O que eu fiz aqui? Eu fiz, pessoal, a descrição matemática dessa função aí, I de t. Certo? Ele bota assim, parece I de A, né? Tá mal feito aqui. Na verdade, ele deveria escrever assim, ó, né? Eu tinha um lápis que eu fazia aqui que é isso aqui, ó, pintar de branco, ó. Aí eu apago, porque na verdade aqui eu não estou apagando, eu não consigo apagar o texto do PDF, eu pinto de branco, pronto. Pintei de branco, eu poderia colocar assim, ó, I de t em amperes, aí tudo bem, né? Ok? Tá vendo aqui? Ele bota t em segundos, depois ele bota I em ampere, mas não é I de t, é a função do t que está medida em amperes, certo? Se eu só apagar para vocês verem como é que ele escreve, ele escreve assim, ó, I de A, né? Fica estranho, mas não é I de A, né? É o I de t, é a função do tempo, certo? Ok? E que é justamente o que eu estou colocando aqui, ó. Isso aqui é que é em amperes, tá? Então ele deveria ter colocado assim, ó. Deixa eu apagar aqui de novo. Ele poderia ter colocado assim sem problemas, ó. Tá em preto, assim, ó. I de t, alguma coisa assim, ficaria mais bonitinho, tá? Legal? Então isso aqui é a descrição matemática, a gente vai usar isso aqui pra caramba ensinar esses temas, tá? No ano que vem, tá? Quer dizer, vai usar pra caramba? Vai usar bastante, porque tem várias funções que são desse tipo aqui, né? Vários sinais, né? Porque a função, o sinal nada mais é do que quando você representa ele no domínio do tempo, um sinal qualquer, você representa ele entre a amplitude do sinal vezes tempo, né? Então, é como se fosse uma função no tempo. A maioria dos sinais são funções no tempo. Nem todos são. Vocês já estão dando eletromag? Segundo semestre, né? Pois é, aí vocês vão ver, por exemplo, que tem função de carga, de Q, né? Distribuição de carga, por exemplo, tá? Então, o D de Q é uma função, a distribuição de carga é uma função de Q, não tem nada a ver com o tempo. Aliás, vocês vão ver que eletromag tem duas partes. A primeira é a parte difícil e a segunda é a parte mais difícil, né? A primeira parte difícil, né, é eletroestática, ou seja, não tem tempo envolvido, é só carga, etc. E a segunda parte é eletrodinâmica, né? E aí sim, você vai ter o tempo envolvido para complicar mais ainda a sua situação, certo? A 2 é mais difícil? Sim, a 2 é mais difícil, é porque é eletrodinâmica. Entendeu? A eletrostática é mais fácil. A eletrodinâmica é tudo que era difícil na eletrostática, só que agora o tempo já é mais uma variável, tá? Atrapalha realmente, tá? Dá mais trabalho. Se bem que, como a complexidade sobe muito, né? Então,
normalmente acaba fazendo exercícios situações mais simples, só que com variação no tempo, né? Na eletrostática, isso você pode criar situações mais complexas. Tem situações bastante complexas. Como eu falei para vocês, tem o livro de eletromagnetismo, inclusive o livro que acho que é utilizado aqui é o livro do Sádico. Ele é o cara que dá aula, tem um livro excelente de eletromagnetismo, acho que isso é Princípios de Eletromagnetismo, alguma coisa assim, o livro dele, livro bem clássico da área, um tijolaço desse tamanho aqui, tá? Mas eu usava um outro, de um turco, chamava Eletromagnetismo para Engenheiros. Se vocês quiserem, eu posso fornecer, bem legal, bem mastigado, assim, bem prático, bem menor também. Pior que não deixa nada a desejar, tá? O livro do Sádico acaba sendo muito complexo. Cara, e ele manda de vez em quando umas bem pesadas, tipo, obviamente que dura 3, 4 páginas para você mostrar, né? Ok? Isso são truques dos matemáticos, né? Com algumas manipulações simples, chegamos a algumas manipulações simples. Faz aí, filho, né? Faz aí. O cara só está simplesmente colocando a resposta que ele já pegou no outro livro. Aí ele não fez nada, ok? Tem que ter coragem para fazer algumas integrais lá em eletromagnetismo. Vou falar, hein? Vou te falar, não é fácil não. Beleza. Você recebeu, para se calcular uma integral, né? Sim, exatamente. O que eu fiz agora é para calcular as integrais, entendeu? Eu não vou fazer esse problema usando as integrais, né? Por quê? Se eu fosse agora calcular, por exemplo, em t igual a 3, posso apagar aqui toda essa em cima do meu desenho? Eu já descobri aqui tudo que eu queria, tá? Então eu estou apagando aqui no meu desenho, tá? Então se eu for, eu primeiro fiz aqui, eu fiz sem integral, mas se eu fosse fazer por integral, eu podia fazer a integral de I de t dt de quanto? De 0 até 1, certo? Que ia dar isso que está aqui dentro, essa área aqui, concordam? Ok? Então isso aqui ia dar 10 coulombs, né? Ok? Se eu fosse fazer a integral até 3, que é o segundo pedido, 3, é até aqui. E aí o que vai acontecer? Continua sendo a integral de I de t dt até 3. Só que como o I de t varia de maneira diferente entre os pontos 0 e 1, 1 e 2 e 2 e 3, eu teria que separar essa integral em 3 integrais, certo? A integral de 0 a 1, que eu já calculei, vale 10. A integral de 1 a 2, certo? Que eu não calculei, eu teria que calcular, certo? Usando essa fórmula aqui, ó, integral de menos 5t mais 15, de quanto? De 1 a 2. Tá dando para entender o que eu estou falando? E finalmente, a integral de 2 a 3, que seria a integral de 5 de 2 a 3, certo? Ficou entendido o que eu estou falando? E aí daria o mesmo resultado que eu vou colocar aqui. Qual é o resultado que você vai colocar aqui? Porque, cara, galera, eu vou colocar o resultado mais fácil, né? Eu agora vou calcular essa área aqui, ó. Esse pedaço aqui vale 1 vezes 5, aqui, então aqui vale 5. Aqui vale 5 também. Estava com uma dúvida no que eu uso, o integral. Você entendeu como é que você vai integrar agora? Você vai integrar o I de t. Só que o I de t tem... Por isso você tem que conhecer o I de t nas partes. Se você vai fazer uma integração... Eu não estou fazendo uma integração por partes, eu estou integrando o I de t. Só que eu estou integrando por intervalos. Por quê? Porque ele varia com intervalos. Então, se eu integro de 0 a 3, ele é diferente no intervalo 0, 1, é diferente no intervalo 1, 2, e é diferente no intervalo 2, 3, a gente sabe que é porque eu acabei de colocar ali em vermelho, certo? Eu tenho que fazer 3 integrais diferentes, certo? Só que eu não vou fazer isso, pô. Por quê? Pô, porque eu sei geometria, né? Então, isso aqui é 5, não é? 5 vezes 1, né? Isso aqui é um quadrado? Não, isso é um retângulo. Mas por que estava quadrado aí? Pô, porque ele quis economizar papel, né? Ele amassou, né, a escala. Está dando para entender? Então aqui é 5, aqui é 5. Isso aqui também não vai ser 5? Se eu prolongasse? Não ia ser 5? Ou não é metade disso? Então quanto é que vale aqui? 2,5. 2,5. Certo? 2,5. Legal?
Então, quanto é que é até 3? Até 3 é 10, mais 5, mais 5, mais 2,5, 22,5. Certo? Então, aqui, ó, aqui é 10. Aqui é 22,5. Continuando é até 5. Então, continua aqui, ó. Quanto é que tem aqui? 5. Quanto é que tem aqui? 2,5. Vai ser quanto? 30. Entendeu? Note que se você fosse fazer por integração, né, aqui seriam 4 intervalos. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4 e de 4 a 5. Ok? Muito mais difícil. Muito mais difícil por quê? Primeiro, você tem que definir as funções, concorda? Ah, mas não tem que fazer assim? Não, filho. Você, teórico, não, tem que fazer. É uma integração, mas porra, se a integral é a área sobre a curva, pelo amor de Deus, usem isso, né? Talvez, eu não sei, deixa eu até olhar, estou terminando a aula já, mas deixa eu pegar aqui, ó, uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês. Qual é o problema? 1.9, né? Deixa eu puxar ele aqui. Puxar não, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Estou com ele quem, cara pálida? Com o Solution, né? Acho que eu não estou com ele aqui, não. Eu trago na próxima aula. Tem Solutions, mas tudo Solutions de sinais e sistemas. Tá vendo aqui? Ah, por quê? Porque eu não dou aula de circuitos há uns 3, 4 anos, entendeu? Então não está aqui na minha biblioteca direta aqui que eu estou usando. Tá, vou botar aqui. Aliás, eu vou botar para vocês também. Tá, eu fiz umas separações, já peguei um monte de programas e problemas, inclusive. Tá? Também eu peguei uns programas de simulação, né? Tem um programa de simulação que eu comprei, que é muito legalzinho, cara. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês. Se tiver internet aqui, né? Não sei se eu vou ter internet aqui, eu não vou ter. Mas é o Every Circuit. Acho que eu até botei aqui. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Deixa eu ver. Aqui, ele está aqui, ó. Já viu esse programinha? É bem legal, né? É bem legal. Aí, ó, ele simula o circuito. Você vai colocando as fontes que você quer, né? Você vai desenhando. Então aqui eu vou parar, né? Mas aqui ele já vai calcular o sentido da corrente, né? O valor da corrente, tá? Só colocar os elementos. Quando é que você não pode usar um simulador desses? Porque ele porra, Bel, você tem esse programa, por que você está ensinando circuitos elétricos para a gente? Tá, vamos supor que você queira descobrir qual é o resistor e não qual é a corrente. Tá dando para entender o que eu estou falando? Não dá para saber, né? O simulador tem que colocar. Por isso vocês têm que aprender circuitos. O simulador, vocês são projetistas. Não quer dizer que se vocês fossem técnicos, bastava vocês conhecerem o circuito. Vocês não tinham que projetar nada. Certo? Mas se vocês são engenheiros, vocês têm que projetar. Você tem que projetar, você tem que dizer quanto é que vale a fonte, quanto é que vale o resistor, quanto é que vale o capacitor. Ah, mas às vezes já está pronto. Claro, você tem que aprender a resolver o circuito. O circuito dado você resolve, certo? Mas se você quiser criar um, né? Ok? Se você quiser criar um, você não pode usar um simulador, né? Porque você tem que botar os valores. Ah, vai botando o valor. Eu quero um circuito que forneça uma tensão de 3 volts. Vai colocando aí. Não é assim que funciona, né? Ok? Eu vou te dar um monte de resistores, eu vou te dar uma fonte. Eu quero agora que você gere a função, um valor de uma fonte de 10, 12 volts, por exemplo. Eu vou te dar um monte de resistores, certo? Crie a tensão de 3,6 volts. Vocês vão ter que saber como criar essa tensão, né, usando os resistores que eu forneci para vocês. Vocês são engenheiros, serão, né? São não, estão ainda longe. Não chegaram nem não começaram nem a descer ainda, né? Vocês estão subindo aí, ok? Depois, né? A descida é pior. Com certeza. Quarto e quinto. O quinto ano é o mais fácil, galera. É o mais fácil, porque a gente não exige muito, porque vocês têm que fazer estágio, etc. Então, o quarto ano é bem pesado, tá? Terceiro ano é bem pesado. Já foi bem pior, tá? Como falei para vocês, terceiro ano aqui era sinais e sistemas e circuitos elétricos juntos. E num semestre apenas. Era insano, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu fazia 4 provas em um semestre.
Eu não fazia 2 provas, fazia 4. Por que, Abel, você fazia isso? Porque senão o aluno ficava maluco. Imagina, se eu fizesse só 2, a quantidade de informação que eu tinha que colocar numa prova era absurda. Ah, mas você fazia 4 para quê, Paulo? Justamente para você poder quebrar o assunto, entendeu? Senão o aluno, coitado, né? Já era difícil assim, né? Eu tive que mudar, inclusive. Eu falava que era prova 1A e 1B, depois a prova 2A e 2B, né? Por quê? Para poder facilitar para o aluno. Mesmo assim era muito difícil, principalmente sinais e sistemas. Sinais e sistemas é uma disciplina que é bem difícil, tá? Por quê? Porque usa uma matemática que vocês não estão acostumados a usar, tá? Legal? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi mais prática mesmo. A aula que vem na nossa terça-feira à tarde, certo? E a gente vai entrar realmente no que interessa para a gente. Basicamente, vai falar sobre as leis de Kirchhoff, né? Lei de Kirchhoff da corrente, lei de Kirchhoff das tensões, e depois a lei de Ohm. Aí a gente vai fazer alguns exercícios usando apenas as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm. E aí vocês vão ver que alguns exercícios começam a ficar muito complicados, muitas equações. Em vez, você vai ter que usar, por exemplo, 6 equações, 6 incógnitas, dá trabalho, certo? Então aí a gente vai começar a trabalhar com métodos de solução de circuitos, em que você reduz bastante o número de equações, né? Aí a gente vai falar sobre método das tensões nos nós e método das correntes de malha, certo? E aí a gente vai começar a colocar elementos de circuito que não são só fontes independentes. Quando você está trabalhando com lei de Kirchhoff, métodos de resolução de circuitos, tensão nos nós ou correntes de malha, só com fontes de corrente, né? Ou só fontes de tensão, né? Você independente, a coisa é mais fácil, tá? É bem mais fácil, né? Se você mistura tensão e corrente, já começa a ficar mais complicado. Mas vamos supor que seja só corrente e só tensão, beleza, né? Misturou as duas, fica mais complicado. A coisa fica complicada mesmo quando você coloca as fontes dependentes. Aí realmente as equações, aí você não pode usar os métodos diretamente, você tem que usar uma mistura de métodos, digamos assim, tá? Vocês vão ver como é que funciona, tá? Depois a gente vai falar dos teoremas de circuitos, né? Superposição, teoremas de Thevenin e Norton, que são praticamente iguais, vocês vão ver. E aí a gente vai passar para circuitos de primeira e segunda ordem, mas aí é a segunda parte do semestre. O que é o circuito de primeira e segunda ordem? A gente vai falar antes de indutores e capacitores, certo? E aí o circuito de primeira e segunda ordem é um circuito o de primeira ordem que tem ou um indutor ou um capacitor, né? Não pode ter os dois, tá? E o de segunda ordem tem um indutor e tem um capacitor, ok? E aí vocês vão ver que primeira ordem a gente vai trabalhar com equações diferenciais de primeira ordem, segunda ordem a gente vai trabalhar com equações diferenciais de segunda ordem, tá, ok? Aí a gente vai usar um método padrão, que é o que o livro mostra, mas depois eu vou mostrar um método que o livro também apresenta, só que ele apresenta lá no final do livro, quando ele fala sobre Laplace, tá? E é bom que vocês já vão aprender um pouquinho de Laplace e vão usar isso em sinais e sistemas, tá, ok? Porque é muito útil mesmo, é a maneira mais simples de resolver qualquer problema, né, de circuitos de primeira e segunda ordem, de qualquer tipo de fonte, porque o livro, ele resolve os problemas de primeira e segunda ordem das equações diferenciais usando fontes de tensão contínuas ou fontes de correntes contínuas. Com Laplace, você pode colocar qualquer tipo de fonte. Pode ser uma fonte senoidal? Pode. Pode ser uma fonte contínua? Pode. Pode ser uma fonte exponencial? Pode. Pode ser uma onda quadrada? Pode. Essa que é a grande vantagem de Laplace. Você resolve qualquer problema contendo indutor, capacitor e resistor, né, de qualquer tipo de fonte, de uma maneira genérica. Por isso que eu prefiro ensinar Laplace, tá? Muito mais completo do que você. Por exemplo, tem um problema, deixa eu até voltar aqui só para exemplificar. Tem um problema, por exemplo, que a gente vai fazer aqui, que é assim, ó.
que aparece uma fonte, um sinal desse tipo aqui, ó. Dá bastante trabalho de resolver se você usar o método do livro, porque na verdade o que você tem aqui é um sinal de tensão contínua, mas depois volta a zero. Tá dando para entender? É um pulso retangular. Por Laplace isso aqui é facinho, tá? É simplesmente fazer a transformada de um pulso retangular que já está definido. Isso gera um atraso, vocês vão ver isso. Mas você fazer isso pelos métodos convencionais de resolução de circuitos de primeira e segunda ordem, dá um trabalhinho, porque você tem que fazer primeiro uma análise até esse ponto aqui, e depois uma análise a partir desse ponto aqui, tá? Dá trabalho, tá? Na verdade você faz uma análise até esse ponto aqui, né? Poderia ser o zero no caso aí, né? Você não tinha nada, depois você usa uma análise a partir do momento que você coloca uma tensão, e depois a partir que você tira a tensão. Dá bem trabalho. Laplace você vai ver que isso aí nada mais é que na resposta ter um deslocamento no tempo. Vocês vão ver isso. Tá ok? Legal? É isso, galera. Então, na terça-feira a gente continua.